Olá, meus queridos alunos. Vamos iniciar nossa aula hoje falando sobre pronome. E eu trouxe antes essa imagem maravilhosa, juntamente com a nossa mensagem, que diz o seguinte: mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, e eu ficar, desistir ou lutar, porque descobrir no caminho incerto da vida que o mais importante é decidir. Então, essa mensagem é de Cora Coralina. Então, vamos ver aí pronomes. Os pronomes são palavras que servem para substituir um nome. Então, coloquei aí para vocês um exemplo. E aí nós temos, Camila foi ao parque. Ela estava bem disposta. Repare que ela está substituindo Camila. Podem ser classificadas. E aí nós temos pessoais do caso reto e oblíquo, relativos, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos, pessoais de tratamento e reflexivos. Pronomes pessoais. Os pronomes pessoais são aqueles que se referem especificamente a seres. Ricardo ainda não chegou. Ele está na casa de Rita. Então, ele está substituindo Ricardo. Os professores nos orientam corretamente. Então, repare que esse nos substitui o próprio nome, que é o professor, certo? Os professores. E aí são divididos em pessoais do caso reto e do caso oblíquo, substitui os nomes e indicam as pessoas do discurso, que é a fala. E aí eu coloquei para vocês os pronomes pessoais retos. Temos singular e plural. Primeira pessoa, eu, nós. Segunda pessoa, tu, vós. Terceira pessoa, ele, eles. Então, vamos estudar. E aí nós temos pronomes pessoais oblíquos. São os pronomes utilizados para indicar as pessoas do discurso, que é a fala, que recebe alguma ação. Laura falou comigo sobre o acidente. Então, veja que comigo recebe ação. Então, aí nós temos os pronomes pessoais oblíquos, átonos, singular e plural. Primeira pessoa, me, nós. Segunda, ti, vós. Terceira, ó, a, li, si, os, as, lis e si. Agora vamos ver os pronomes pessoais oblíquos tônicos, singular e plural. Primeira pessoa, mim, comigo, conosco. Segunda pessoa, ti, contigo, convosco. Terceira pessoa, si, consigo, si, consigo. Repete o singular e o plural. E aí vamos ver os pronomes de tratamento, que são os pronomes utilizados para indicar um grau de respeitabilidade ou reverência, ou respeito em relação à pessoa específica. Então, eu coloquei aí, Vossa Santidade, que é o Papa, chegou ontem em São Paulo. Então, estou reverenciando o Papa. Os pronomes relativos. Os pronomes relativos são utilizados para conectar duas orações, além de substituir um termo comum, o qual se refere durante as frases. Não conhecemos o menino saiu. Então, repare aí, olha só, não conhecemos o menino que saiu. Para não repetir menino, menino, então o que é o pronome relativo, veio para nos auxiliar. Vamos ver aí os pronomes relativos cujo, cuja, cujos e cujas, que indica a posse. Exemplo, o estojo do menino caiu. O menino estava na sala. Então, o menino cujo estojo caiu estava na sala. Então, olhe, repare para a substituição, né, do cujo em relação à indicação de posse. O qual, a qual, que, os quais, as quais e quem, que indica a pessoa.
Exemplo, a mulher estava em casa. A mulher assistiu à TV. A mulher a qual estava em casa assistiu à TV. Então, está indicando uma pessoa. Quanto, quanta, quantos, quantas. Quantidade. Isto você sabe esta quantidade. Então, repare, isto é o quanto você sabe. Então, está substituindo quantidade. Onde, que substitui lugar. Esta é a cidade, nasci nesta cidade. Esta é a cidade onde nasci. Então, repare sempre as substituições dos pronomes e o que indicam. E aí nós temos pronomes indefinidos. São pronomes que indicam e substituem um ser, mas não especificam nem o identificam. Todos cumpriram seus deveres. Alguém acabou de chegar. Então, temos aí os variáveis, nenhum, nenhuns, nenhuma, nenhumas, algum, alguns, alguma, alguns, algumas, todo, todos, toda, todas, muito, muitos, muita, muitas, pouco, poucos, pouca, poucas, certo, certos, certas, certas, vário, vários, varia e várias, e etc. E os invariáveis, quem, alguém, ninguém, outrem, tudo e nada. E aí vamos ver agora os pronomes interrogativos, pronomes utilizados para indicar uma pergunta. Substitui um nome. Quem vai viajar hoje? Repare aí. São eles que, quem, qual, quais, quanto e quantos. Quanta e quantas. Existem também os pronomes interrogativos, substantivos e pronomes interrogativos adjetivos. Pronomes possessivos. Os pronomes possessivos indicam individualmente posse. Minha mãe quebrou o carro na avenida. Então, minha. Nossas mães foram ao shopping juntas. Então, vocês viram a situação como é. Agora vamos ver pronomes possessivos. E aí nós temos singular e plural. Primeira pessoa, meu, minha, nosso, nossa. Segunda pessoa, teu, tua, vosso, vossa. Terceira pessoa, seu, sua, seus, suas. Pronomes demonstrativos. Pronomes utilizados para demonstrar proximidade, distância e tempo. Esta aqui é a minha bicicleta. Essa é a sua bicicleta. Aquela é a bicicleta do João. Os pronomes demonstrativos são: primeira pessoa, este, esta, estes, esta, isto. Segunda pessoa, esse, essa, esses, essas, isso. Terceira pessoa, aquele, aquela, aqueles, aquelas. Então, pessoal, eu tô te dando um oizinho, tudo bem? A saudade foi tanta que não resisti. Tive que mandar este abraço para você. Beijos, meus amores, e até a próxima aula.